Seja bem-vindo a mais uma atividade avaliativa de Química da segunda unidade. Leia o enunciado com atenção, principalmente da primeira questão e também da segunda questão. A primeira diz o seguinte: qual dentre as séries abaixo é composta respectivamente de halogênio, metal alcalino terroso e gás nobre? Nessa ordem, marque a opção onde aparece essa ordem respectivamente. Número 2. A questão fala sobre pares de elementos químicos. Marque aquele cujo par representa elementos que tenham propriedades químicas semelhantes. Para isso, eles precisam pertencer à mesma família da tabela periódica. Não esqueça, estude bastante, cuidado com as pesquisas em internet e, o mais importante, procure sempre aprender. Não é tão difícil. Terceira questão fala sobre o teste da chama, onde é colocado algumas substâncias e na presença de fogo, e essa chama acaba mudando de cor por conta da presença desse elemento químico. Observe aqui na tabela, nós temos o HCl, não se observa mudança de cor, mas quando se coloca o cloreto de cálcio, ele fica alaranjado. Já o cloreto de estrôncio fica vermelho e o cloreto de bário, a chama ficará verde e amarelado. Então você deve identificar em cada caso o elemento responsável pela cor observada. Bom, se você estiver preparado, vamos continuar. Agora, a próxima questão é sobre a tabela periódica. Nesta tabela periódica, os algarismos romanos substituem os símbolos dos elementos. Sobre tais elementos é correto afirmar que 1 e 2 são líquidos à temperatura ambiente, 3 é um gás nobre, 6 é um halogênio, 10 pertence ao oitavo grupo e sexto período. Observe a posição de cada um desses números romanos dentro da tabela periódica e dentro da família em que eles estão marcados. Marque apenas uma opção correta. Atenção, mas muita atenção mesmo. A tabela periódica é o seu instrumento de pesquisa, portanto, use-a com muita atenção. E vamos prosseguindo. Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que correspondem às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será a primeira coisa que você deve saber. Os nomes das famílias estão indicados aqui também com números. Relacione com a segunda coluna, colocando no parênteses, baseando-se então no grupo que aparece aí. Grupo 1, grupo 2, grupo 6, 7 ou 8A. Sexta questão, os três elementos X, Y e Z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Eis aqui as estruturas eletrônicas, a distribuição eletrônica. Bom, observe com atenção como ela termina. Isso vai indicar muito facilmente qual é a família e qual é o período. Respectivamente, esses elementos são: marque apenas uma opção correta, baseando-se nessa distribuição eletrônica. Você já sabe como fazer isso. Sétima questão apresenta uma configuração eletrônica que tem a existência de 7 elétrons na última camada eletrônica. Repare que aqui a distribuição é de camadas. Então o elemento químico pode ter um número atômico igual a, dentre os números atômicos que você tem nas opções, observando também que esse elemento que está sendo procurado tem 7 elétrons na última camada, utilize a tabela periódica e, observando o nome das famílias, você vai identificar através do número atômico qual é esse elemento que eu estou procurando. Então pesquise. Preparado para a oitava questão? Então vamos lá. Considere as seguintes informações sobre os elementos químicos X, Y e Z. Identifique o nome dos elementos X, Y e Z e nos espaços ao lado da tabela abaixo. Peraí, cadê a tabela? Daqui. Elementos X, Y, Z na primeira coluna, o nome da família na segunda coluna, o período na terceira coluna e na quarta coluna você deverá colocar os nomes por extenso dos elementos químicos. Calma, faltam apenas duas questões. O subnível de maior energia do átomo de certo elemento químico é o 4D5. Esse elemento é um metal,
Complete essa frase. Bom, como ele termina em 4D5, tá mais que óbvio que você vai precisar do diagrama de Linus Pauling. Então, você já sabe como utilizar. Pesquise, faça. A última questão, mas quando terminá-la, não esqueça de revisar sua atividade. Vamos em frente. Um hacker de programa de computador está prestes a violar um arquivo importantíssimo de uma grande multinacional de indústria química. Quando ele violar esse arquivo, uma grande quantidade de informação de interesse público poderá ser divulgada. Ao pressionar uma determinada tecla do computador, aparece a figura a seguir e uma mensagem em forma de desafio. A senha é composta do símbolo de X, seguido do número de elétrons do seu átomo neutro, do símbolo Y, seguido de seu número atômico, e do símbolo de Z, seguido do seu número de prótons. Seguindo essa lógica do desafio e observando essa tabela aqui embaixo, você deverá identificar qual é essa senha. Só que acontece que o hacker não entende nada de química. Será que você pode ajudá-lo? A senha que o hacker deve digitar é: marque apenas uma dessas opções, observando, é claro, o enunciado. E aqui no cantinho você tem um QR Code que você pode escaneá-lo e poderá assistir uma videoaula exclusiva sobre esse conteúdo. Bom desempenho, e se restar ainda alguma dúvida, chama no Zap. Muito obrigado, até a próxima.